A palavra de Deus em Atos capítulo 1, de 6 a 8, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino da Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar, queridos? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida como instrumento de bênção em Tuas mãos. Edifica a Tua igreja, e obrigado porque o Senhor tem nos movido os irmãos, movido essa igreja para o trabalho missionário, ó Deus, aqui em Uberaba, na Guiné-Bissau e no mundo. E que possamos ser despertados cada vez mais para fazer a Tua vontade, glorificar o Senhor e proclamar o nome de Jesus, que salva, que transforma, que alcança corações. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na Guiné-Bissau. Continue, Deus, abençoando aquela obra. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o Evangelho chega a um povo não alcançado, a indagação dos primeiros convertidos é quase sempre a mesma. Todos os missionários relatam esse fato. Alguém chega num povo, prega o Evangelho pela primeira vez, temos os primeiros convertidos, e aquelas pessoas perguntam para o missionário: por que você demorou tanto para trazer essas boas novas? Se Jesus é o Salvador, é aquele que nos tira das trevas, por que você demorou tanto para trazer essa mensagem? E os nossos antepassados, e aqueles que morreram antes de nós, como que ficam? Então, queridos, a igreja não pode demorar a ouvir o clamor dos que jazem seu Evangelho em todo o mundo. Deus quer alcançar os povos com o seu Evangelho, com o Evangelho da graça em Cristo Jesus. E a igreja é a agência de Deus aqui na terra para que esse propósito de Deus, Salvador, Redentor, se cumpra. Porque é através da igreja que Deus anuncia essa salvação, a salvação de Cristo. Que Deus em Cristo salva o pecador. É nós, somos nós, é a igreja que deve fazer missões. Porque missões é o trabalho de Deus através da igreja para restaurar o homem, a comunhão com Ele, através de Cristo. E esse é o nosso trabalho. E foi para essa realidade, para essa prioridade que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos. Os discípulos queriam saber do futuro e das coisas não reveladas aqui no texto. Eles estavam preocupados com o reino de Israel, com coisas terrenas, geográficas, limitadas a um lugar. E Jesus chamou a atenção da igreja para o reino espiritual, eterno e universal. O futuro, queridos, está nas mãos de Deus. E não cabia os discípulos ficar preocupados com as nuances. O que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser? Jesus disse assim para eles: concentrem na missão atual. Deixe o futuro que Deus vai cuidar. E vocês, o que vocês devem fazer? Cumpra o propósito de Deus, que é levar o Evangelho até os confins da terra. E assim a igreja tinha que se direcionar nessa direção. Pensando nisso, eu quero desafiar a cada um de nós nessa noite, para que nós pensemos sobre o tema: o que a igreja tem para fazer missões? O que Jesus deixou para a igreja? Para que ela faça missões, para que ela anuncie as boas novas, para que ela faça a vontade de Deus, proclamando o Evangelho às pessoas que estão no mundo. Primeiro, queridos, a igreja tem o Espírito Santo de Deus. Jesus falou para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito missionário, e ele é o maior recurso que a igreja tem para fazer missões, para evangelizar, para fazer a obra de Deus aqui na terra. Ele é o próprio Deus presente com a igreja, para conceder dons, poder, força, coragem, para tocar os corações incrédulos. As pessoas perguntam: pastor, é difícil evangelizar o muçulmano, como é que ele vai se converter? Como que alguém que foi ensinado que Deus não tem filho, como é que ele vai entender que justamente o Filho de Deus é o Salvador? Só pela obra do Espírito, assim como nós que estamos presos no catolicismo, no espiritismo ou em outras ideias, filosofias, mas o Espírito Santo nos fez entender que o propósito de Deus está em Cristo, que a cruz de Cristo não é loucura, mas é sabedoria, é poder de Deus. Muitas vezes a gente pensa assim: não, duro é aquela pessoa. Ah, pastor, não vou pregar para aquele, ele é muito duro, ele é ateu, ele é não sei o quê. E você?
Seu coração era mole? Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o toque do Espírito, você não estaria aqui, você não estaria na presença de Deus, porque coisas espirituais só se discernem espiritualmente, e é preciso o toque do Espírito. E queridos, em missões, em evangelização, em trabalho da igreja, se a gente desconsidera a atuação do Espírito Santo de Deus, a gente não pode nem sair das quatro paredes, a gente fica com medo, a gente fica desanimado, porque acha as coisas difíceis. Mas quando nós entendemos que o maior recurso da igreja não é o dinheiro que ela tem, não é a estrutura que ela tem, não são homens eloquentes, não é a capacidade, mas o próprio Deus com ela, nós saímos, nós vamos porque Deus vai estar conosco. E o interessante é que quando Deus dá uma tarefa para alguém, Ele sempre promete capacitar. Quando Jesus diz, ide fazer discípulos das nações, Ele diz, eis que sou convosco. E quando Jesus estava perto de ser assunto aos céus, Ele disse, eu vou, mas vou rogar ao Pai que mande um Consolador. E Ele falou para os discípulos, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque não há como fazer a obra de Deus, não há como fazer missões sem o poder do Espírito, sem a presença de Deus conosco, para nos dar capacidade, dons, coragem, intrepidez, ousadia, e também para tocar o coração daqueles que não conhecem Jesus. O Espírito tem um papel fundamental em missões. Se você lê o livro de Atos, você percebe a atuação do Espírito. E alguém já disse que Atos tem que ser chamado Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, não Atos dos apóstolos, porque nós percebemos o Espírito conduzindo a igreja. Lá em Atos 13, estavam os irmãos adorando, a igreja de Antioquia adorando. Diz o texto que o Espírito falou para a igreja, separai-me, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. E é o Espírito que chama, que separa pessoas para alguns ministérios específicos. É o Espírito que concede dons para alguém que possa exercer o presbiterato, diaconato, ser um professor de escola dominical, pastor, ou um professor de crianças, ou alguém para trabalhar na recepção. É o Espírito que concede dons, ânimo, força e coragem. Queridos, eu percebo dois extremos no meio evangélico sobre a pessoa do Espírito Santo. Geralmente, nas igrejas diríamos assim, pentecostal, há uma tendência de enfatizar a pessoa do Espírito em detrimento das demais pessoas da Trindade. Mas nas igrejas históricas, das quais nós nos incluímos, há uma tendência também de desconsiderar a atuação do Espírito Santo em detrimento da sua divindade. Então nós temos que ficar na Bíblia e entender que Deus é poderoso, que enviou seu Espírito, e Jesus está presente na nossa vida, na vida da igreja, através do seu Espírito, e esse Espírito que nos capacita para missões, para o trabalho missionário. Então nenhuma igreja pode dar uma desculpa, minha igreja é pequena, minha igreja não tem recursos, minha igreja não é assim, não é assim. Então nós não podemos nos envolver com missões, com evangelismo, com projetos sociais, porque minha igreja é limitada, ou qualquer desculpa. Não pode, porque o Espírito Santo está presente conosco, está presente na igreja, na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, tanto nós individualmente, como a igreja na sua coletividade, como povo de Deus, nós temos o mais importante para fazer o trabalho de Deus, que é a presença de Deus conosco, que vai nos capacitar e que vai tocar os corações. Então nós podemos fazer missões, podemos evangelizar em qualquer lugar do mundo, e Deus vai nos capacitar. Passamos com o apóstolo Paulo, que diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Jesus, o que ele fez? Antes de começar seu ministério terreno, diz a palavra que, conduzido pelo Espírito, ele foi para o deserto orar e jejuar, e sempre ele era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E alguém que é conduzido pelo Espírito, alguém que está submisso, está dentro da vontade de Deus, que se dispõe a fazer a vontade de Deus. E quando nós deixamos que o Espírito nos conduza, nós vamos glorificar Deus, vamos estar contentes também, e Deus vai abrir portas, vai nos colocar em lugares, em situações, e teremos a oportunidade de fazer o seu trabalho, a sua obra, com alegria, e Deus vai dar os frutos segundo a sua vontade, segundo o seu tempo. Então, queridos, o que essa igreja tem para fazer missões? Primeiramente, o Espírito Santo com ela. O próprio Deus está conosco. E se Deus está conosco,
Não precisamos temer. Quando Moisés morreu, assumir a liderança do povo de Deus cabia a Josué. Josué ficou meio temeroso porque, de fato, assumia a liderança de em torno de 600 mil pessoas, fora as crianças, gente que reclamava, que murmurava, que queria apedrejar o líder. Moisés ficou temendo. E Deus disse para Josué: Josué, não tema, ser forte e corajoso, assim como eu estive com Moisés, vou estar com você. E Jesus disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, façam discípulos, façam missões, evangelizem, mas eis que sou convosco. Então, que a realidade da presença de Deus conosco, do Espírito Santo conosco, na nossa vida, na vida da igreja, nos motive, nos encoraje, para que possamos sair e lá no Rio do Peixe, que fala onde vai ter uma comunidade Rio do Peixe. Ah, não, um lugar longe, e na Guiné-Bissau, não tem. Queridos, onde estamos corremos riscos, mas se nós confiamos que Deus está conosco, nós temos coragem para sair, para pregar, para evangelizar, para entregar um folheto, para assumir um cargo de liderança, para aquilo que Deus coloca diante de nós, porque o Espírito que nos chama, Ele vai nos capacitar e nos dar condições. Se Deus abrir a porta para você ser um presbítero, Ele vai te capacitar, ou para ser um professor, ou no coral, se disponha e entenda que o Espírito está conosco para fazer o trabalho, tanto aqui na igreja local, como fora dela, e lá na Guiné-Bissau, ou em qualquer parte do mundo. Além do Espírito Santo, outro recurso que a igreja tem para fazer missões são as testemunhas. São as pessoas que Jesus salva. Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis. Então, outro grande recurso que essa igreja tem, que a igreja de Cristo tem na terra para fazer missões, para evangelizar, para proclamar o nome do Senhor, somos nós mesmos, porque a igreja somos nós. Todo aquele que creu em Jesus Cristo, que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, se torna uma testemunha de Jesus. Nem todos vão ser chamados para ser missionários da Guiné-Bissau, isso Deus tem para alguns. Nem todos irão para os povos indígenas, nem todos irão para o Japão, para o Iraque, apesar das dificuldades que é lá, mas nós temos missionários no Iraque, e alguns foram tirados devido à situação. Nem todos terão esse chamado, mas todo crente, eu e você, todos nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Isso é para todo crente, é para a criança, para o adulto, para o adolescente, para todos nós. E são as testemunhas que Deus usa para fazer a sua obra nesse mundo. São aquelas pessoas que foram lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. E o texto aqui, a palavra para testemunha, vem daí daquela mártir, aquela pessoa que está disposta, se for preciso, até morrer por causa de Cristo, sofrer. Ela não vai buscar o sofrimento, mas se for preciso, ela vai sofrer. Ela, se for preciso, até morrer por causa de Cristo, como muitos morreram, e como alguns ainda morrem hoje, na Síria, no Iraque e em outras partes do mundo, mas estão dispostos a dar o testemunho de Cristo, a não se calarem. E aí muita gente pensa assim: negar a Cristo é só quando alguém põe um revólver na cabeça e diz: você crê em Cristo ou não? Senão eu vou te matar. Mas aqui no Brasil há outras formas. Quando alguém chega para você: você aceita suborno ou não? E você se cala ou aceita, de alguma forma é uma negação de Cristo. Ou quando você se omite em dar seu testemunho, em falar, declarar publicamente em quem que você crê, quem é seu Deus, qual a igreja que você serve a Deus, quando você se cala, de alguma forma é uma maneira de negar a Deus. Muitas vezes, principalmente no Brasil, ninguém vai colocar um revólver na sua cabeça para você negar a Cristo. Mas vão aparecer outras situações que, se você não tiver cuidado, firmeza e o poder do Espírito, você pode se calar e também negar a Jesus Cristo. Então, tenha cuidado, vigie, peça o poder do Espírito para ser uma testemunha fiel, e são as testemunhas que Deus usa para darem testemunho deles no mundo. Sabe de uma coisa, onde você foi colocado, Deus tem um propósito ali naquele lugar. Você não trabalha naquele lugar, ou não estuda naquele lugar, só para ganhar dinheiro ou adquirir mais conhecimento. Veja como Deus é bom. Te coloca no lugar para você conseguir o sustento para a sua família, te abençoa, mas ali é seu campo missionário, seu lugar de trabalho, seu lugar de ser uma testemunha de Jesus. Entenda assim. Entenda que Deus tem um propósito ali naquele lugar. Querido, sabe de uma coisa? Antes de você ser um médico, um enfermeiro, um professor, um mecânico, um motorista, um advogado, um juiz, você é uma testemunha de Jesus. Então você não está naquele lugar só para ganhar dinheiro.
Você está ali primeiramente como uma testemunha, como um enviado de Deus, para mostrar a luz, a graça, o amor de Deus naquele lugar. E muitas vezes nós perdemos isso de vista. Perdemos essa dimensão que ali é nosso ministério. Que chamado por Deus, a nossa teologia, a palavra de Deus, baseada na Bíblia, na nossa teologia bíblica reformada, diz que todos nós somos chamados, que a nossa profissão também é uma vocação, é uma maneira de eu servir a Deus. Então, se eu sou médico, naquele hospital, ali é o meu chamado, ali eu tenho que fazer o trabalho direito, ali eu tenho que me dedicar, ali eu tenho que ser uma testemunha de Cristo. Falando ou não falando, eu sou um enviado de Deus naquele local. Ali, Deus me deu aquela oportunidade para que eu possa glorificar com a minha profissão. E não é só pastor e missionário que é chamado por Deus. Você também é chamado para servir a Deus e prestar culto a Deus com a sua profissão, com a sua vida. Entender que você faz primeiramente para a glória de Deus. Não é para o seu crescimento, não é para você para servir as pessoas primeiramente, para a glória de Deus. Então, você está lá para abençoar pessoas, para cumprir a missão que Deus te deu. Nós, como pais, queremos que os nossos filhos sejam advogados, médicos, enfermeiros, engenheiros. É uma coisa boa, é uma boa preocupação. Mas muitos de nós, como pais, esquecemos de educar nossos filhos para que sejam testemunhos de Jesus. E muitas vezes nós temos disposição para pagar um curso de inglês, é uma coisa boa, para mandar o filho para fazer natação, praticar um esporte, uma coisa boa, ilícita. Mas muitas vezes a gente acha dificuldade, não sei aqui, mas eu pastorava numa igreja, e aí tinha um acampamento, aí chegava o irmão, pastor, o acampamento está muito caro. Mas por quê? Não, naquela época, R$50. Irmão, R$50 para você comer 4 dias, ouvir a palavra de Deus, ter comunhão, você acha caro? Quanto custa essa calça que você está vestido? R$100. Toma vergonha na cara. Vende a calça e vai para o acampamento. A gente ri, mas às vezes, é claro que às vezes eu tinha um pai que tinha 4 filhos, aí eu falei, não, vamos fazer um desconto. Mas, muitas vezes a gente acha difícil comprar um material cristão, um CD evangélico, e a gente dá muitos presentes para os nossos filhos e, às vezes, não tem nem Bíblia, não tem nem um CD evangélico, não tem um livro evangélico. Então, nós perdemos e não investimos na formação cristã do nosso filho. Aí ele cresce, aí ele desvia e fala, pastor, dá um jeito do meu filho aí, está no mundo. Mas aí ele não se preocupou de orar com o filho, de ler a Bíblia com ele, não comprou material, não pagou acampamento, não investiu na educação cristã para que ele seja um testemunho de Jesus. Aí ele... Então, queridos, entenda que nós somos responsáveis, por exemplo, como pais, o pastor hoje falou sobre família, temos que orar e investir e educar nossos filhos. Antes de ficar preocupado que ele seja um médico, um doutor, que é uma coisa boa, outras profissões estão em voga aqui no Brasil, preocupe-se que ele seja um testemunho e invista nisso. Ore com ele, leia a Bíblia com ele, traga a igreja, compre material, faça o que você puder fazer para que você não tenha do que se envergonhar e dizer, não, eu fui negligente, eu cumpri minha missão como pai e cumpri meus votos que eu fiz quando trouxe meu filho para o batismo. A igreja americana, queridos, abençoou muito o Brasil, enviando professores, pastores, médicos, fundando hospitais, seminários. Fomos ricamente abençoados pela igreja americana, que enviaram seus melhores homens. Eles entenderam o seu papel como testemunho de Jesus. Agora é a nossa vez. É a minha vez, é a sua vez, é a vez dessa igreja. E graças a Deus por aqueles que têm se preocupado com isso, pela preocupação dessa igreja, pelo trabalho que tem sido feito, mas pelo nosso potencial, sabemos que podemos fazer muito mais como testemunho de Jesus, procurando abençoar o mundo. Essa igreja tem para fazer missões, e toda a igreja tem o Espírito Santo, as testemunhas, e por fim, a visão de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus aqui deixou a visão para a igreja. O campo missionário da igreja é o mundo. Não é só a cidade onde ela está colocada. O campo de Deus é o mundo. E toda igreja tem que ter uma preocupação universal, não somente local. Muitas vezes a gente fala assim, já ouvi isso, mas por que você vai pregar na Guiné-Bissau se tem tanto trabalho para fazer aqui no Brasil? É claro, precisa ser feito aqui no Brasil, mas aqui no Brasil tem você, tem igrejas que podem fazer, é preciso que outros possam ir a lugares distantes, porque o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. E o texto aqui fala assim, tanto
quanto. A ideia aqui não é cronológica. Primeiro você prega em Uberaba, depois você prega lá no norte de Minas, depois você prega na Guiné-Bissau. A ideia do texto no grego é de algo simultâneo, que nós devemos dar testemunho de Cristo tanto num lugar quanto no outro. Ou seja, que o testemunho de Cristo deve ser dado em Uberaba, na Guiné-Bissau, no Japão, em todo o mundo ao mesmo tempo. Só que nós não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O que nós fazemos? Enviamos alguém para ir em alguns lugares que não podemos ir e trabalhamos onde estamos. Alguns precisam ir para a Guiné-Bissau, outros precisam ficar aqui. Aqueles que ficam aqui apoiam, os que vão apoiam, oram pelo trabalho aqui, e todos nós como igreja procuramos alcançar os povos das nações e ir até os confins da terra, como Jesus falou. Então, essa é a ideia do texto, é a visão que Jesus deixou para os discípulos. Os discípulos estavam preocupados com a realidade local, regional, Israel, e Jesus chamou a atenção para uma realidade mundial, universal, espiritual, eterna, porque o reino de Cristo, ele sobrepõe povos, nações, governos, é um reino universal, espiritual, que está no coração daquele que crê. Se pensarmos como Jesus, vamos entender que missões não é algo de um grupo da igreja, mas é para todos os seus membros. Se pensarmos como Jesus, vamos entender que missões não é uma programação da igreja, é sua vida, é seu estilo de viver. Evangelizar, fazer a obra de Deus, é a essência da igreja. Não é para um grupo, mas para toda a sua totalidade. Então, cabe a nós, como igreja, então entender a visão que Jesus tem para a sua igreja. Ela deve trabalhar para alcançar a sua cidade, o seu país, a Guiné-Bissau e o mundo. Já pensou se a igreja americana pensasse assim? Nós vamos evangelizar os Estados Unidos, depois nós vamos mandar Sarmento para o Brasil. Sabe quando ele viria? Nunca, porque até hoje há pessoas que não conhecem Jesus nos Estados Unidos. Toda época se levanta uma geração que não conhece a Deus. Mas eles entendiam que era necessário enviar missionários e enviaram Sarmento. Chegou no Brasil em 12 de agosto de 1859 e começou o trabalho presbiteriano e o trabalho floresceu. Agora é a nossa vez. Assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem enviado missionários para Guiné-Bissau, para Bolívia, para o Paraguai, para vários países do mundo. Estamos em cerca de 40 países no mundo hoje. E há cerca de 15, em torno de 10 igrejas presbiterianas que foram começadas em outros países pelo trabalho direto da Igreja Presbiteriana do Brasil, como Guiné-Bissau, Paraguai, Bolívia e outros países. Que a Igreja Presbiteriana daquele país é filha direta da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então isso é uma bênção. Para terminar, queridos, um casal de missionários estava se preparando para evangelizar um povo africano, das montanhas africanas. Após longa preparação, caminhada, eles chegaram no pé da montanha, onde morava aquele povo. E o líder daquela aldeia chegou para o missionário e disse assim, através de um intérprete, falou assim: mas por que vocês demoraram tanto para vir até nós e tirar o nosso povo das trevas? O missionário ficou assustado. Mas já cheguei aqui, ele já fala um negócio desse, já me intima assim? Queridos, isso mostra a necessidade, o quanto Deus está preparando, o quanto as pessoas estão ansiosas. Por mais que elas aparentem estarem bem, se não tiverem Jesus, estão afundadas nos seus pecados, na sua falsa religião, estão longe de Deus, estão carentes. E é preciso que nós, como igreja, possamos trabalhar. Aquele pedido que os macedônios fizeram para Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, ainda é um pedido que vale para nós hoje. Há muitas pessoas, povos e nações pedindo, passa a Macedônia e nos ajuda, ou seja, venha até nós, traga o Evangelho. Às vezes você não precisa atravessar o oceano, basta atravessar a rua, alguém do seu lado, clamando para que alguém chegue e fale da mensagem de esperança da salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho dessa igreja, e ela tem as condições, porque ela tem o Espírito com ela. Jesus deixou o seu Espírito. Ela tem testemunhas, e Deus tem abençoado muita igreja presbiteriana, dado às nossas testemunhas dons, talentos, recursos, habilidades. Se nós usarmos todos os recursos que nós temos, todas as nossas habilidades, nossos dons, no mínimo, essa igreja fará muito mais do que tem feito, porque nós temos, graças a Deus, uma boa formação bíblica, pessoas com várias formações profissionais, pessoas com conhecimento bíblico. Se todos nós dissermos assim: Senhor, toma aqui em tuas mãos meus dons, meus talentos, meus recursos, usa como o Senhor quer. Aí
sei que nós vamos poder atuar bem mais do que temos atuado para a glória de Deus. E espero que os irmãos possam dizer, pastor Edgar, está aqui, ó, minha vida, minha profissão, meus dons, o que tem para eu fazer aí? Se você não está engajado, não está envolvido no ministério dessa igreja, você possa dizer, Senhor, onde o Senhor quer me usar? Eis-me aqui. Então, nós vamos orar, e aqueles que, de fato, entendem o chamado de Deus, entendem que Deus quer usar a sua vida, eu vou orar, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Onde você estiver, você pode falar com Deus. Vamos colocar em pé e orar nesse sentido? E aqueles que, de fato, querem se consagrar a Deus, ou renovar seu compromisso, ou entregar sua vida, ou pedir para Deus faça uma obra para te usar, fale, Senhor, eis-me aqui. Fale com Deus primeiramente, silenciosamente. Deus conhece seu coração. Talvez você entrou aqui, nunca teve a oportunidade de ouvir do Evangelho, de saber que Jesus é a esperança, Ele que perdoa, Ele que salva. A primeira coisa é entregar sua vida para Ele. Você que já tem servido Jesus, fala, Senhor, eu quero te servir mais. Ou talvez você tenha frequentado essa igreja e não tem dado todo o seu potencial, não tem usado todos os seus dons, todos os seus recursos, todos os seus talentos. Fala, Senhor, eis-me aqui, toma, usa a minha vida. Eu quero abençoar Uberaba, a minha igreja, quero abençoar a Guiné-Bissau e o mundo. Pai querido, obrigado por essa noite, pela oportunidade de estar na tua casa, de poder cultuar o Senhor, falar da tua palavra e trazer, ó Deus, o desafio da tua igreja para a tua igreja. Obrigado por essa igreja, por aquilo que ela tem feito, que ela continue trabalhando para a glória do teu nome, sendo desafiada, despertada e capacitada pelo teu Espírito para continuar fazendo missões, para continuar evangelizando, Pai, Uberaba e o mundo. Obrigado, porque o Senhor é fiel. Abençoe o pastor Edgar, os demais pastores dessa igreja, os seus presbíteros, diáconos, líderes, membros, ó Pai, visitantes, que todos nós, Senhor, possamos dizer nessa noite, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Ó Deus, conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.